Olá, meus amigos! Tribuna Cast no ar! Este que é o podcast do portal Tribuna 98. O nosso convidado de hoje é Raimundo Oliveira, pré-candidato a deputado federal pelo PDT, eleições 2026. Raimundo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar hoje sobre vida, trajetória, eleições, articulações e também sobre os sindicatos profissionais da educação, o Ciproessema. Inclusive, estou tendo a notícia que você está se licenciando para poder se dedicar exclusivamente à pré-campanha e daqui a pouco às eleições. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Thiago. É uma satisfação estar aqui no Tribuna 98, que é o talento. No talento. No talento. Então, isso aí. Uma grande satisfação de estar aqui, já acompanho. E aqui para nós discorrermos. Nós temos aí esse projeto, que é um projeto político, mas eu estou partindo de um grande sindicato, que é o sindicato que representa, né, uma grande categoria, que são os trabalhadores em educação. Então, nós estamos aqui para fazer o bom debate aqui no Tribuna 98. Eu acredito que o Ciproessema seja o maior sindicato profissional hoje no Maranhão, né? Tiago, é um dos. Nós não temos essa vaidade de dizer, mas é um dos porque tem representados em todo o estado do Maranhão. Hoje nós temos uma categoria que é grandiosa no estado do Maranhão, tanto da rede estadual quanto das redes municipais, e nós temos aí uma parcela considerável, em torno de 30 mil sócios. Então isso nos faz, se não o primeiro, mas um dos maiores sindicatos, não só aqui do Maranhão, como do Norte e Nordeste. Antes de chegar nessa parte de sindicatos, categoria, vamos falar um pouquinho sobre Raimundo Oliveira. Eu tenho duas mães, né? Sim. Vou mandar um abraço para as minhas mães, a Laide e Deide, e a família de professores também. E eu gostaria de saber, tu é formado, qual é a Eu sou área? formado em matemática e também em ciências contábeis. Matemática licenciatura, que é o que me faz ser professor tanto da rede estadual quanto da rede municipal aqui em São Luís, mas tenho essa outra formação que é ciências contábeis. Tem duas matérias, tu é professor tanto do município de São Luís Quanto como do do estado. estado. Exatamente. Professor de matemática, né? Matemática. Rapaz, ser professor de matemática hoje não é coisa fácil e também está se tornando cada vez mais raro, né? Exatamente, porque é uma área exata, os alunos não gostam muito da disciplina, mas você tem a possibilidade, Tiago, de fazer um trabalho assim interdisciplinar, assim, de interdisciplina, que você possa utilizar como ferramenta a matemática. Isso faz com que a disciplina e a própria matemática se torne mais interessante. Então, é uma questão de trabalho, de formação desse professor de matemática para fazer com que essa matéria ela fique mais agradável. E para isso, nós temos que utilizar de outras ferramentas. Inclusive o lúdico, o prático, que ajuda muito. É verdade. Há uma resistência sobre ciências exatas. Eu sempre fui mais aí da área humana, sabe? Eu quis mais saber de história e geografia do que 2 mais 2, 4. Mas cada um com sua, suas tendências. Mas tu teve, assim, alguma aptidão, assim, o que te despertou, assim, pô, eu quero ir para matemática, eu quero aqui física. Tiago, meu sonho mesmo era ser engenheiro elétrico. Então, eu já fazia a opção pela área exata. Então, meu sonho era ser engenheiro elétrico. Teve alguma referência? Assim, não, eu me encantei com a disciplina, matemática, os cálculos, e eu disse, eu vou fazer um curso na área exata. Então, eu optei pela engenharia elétrica. Nesse tempo, era o curso do momento, fora a medicina, a odontologia, a farmácia. Então, a engenharia elétrica era um dos que faziam parte desse rol. Então, eu me encantei, mas infelizmente, no decurso da vida, né, tem a questão de você ter o tempo para fazer e a necessidade de trabalhar e sobreviver. Então, eu optei em ter os dois, sobreviver, trabalhando e estudando. Então, fui fazer matemática porque era à noite. Engenharia elétrica era durante o dia, então não dava. É verdade. Me diz uma coisa, Raimundo. Tu é natural de onde? É daqui de São Luís? Eu sou natural de Pindaré Mirim. Na verdade, eu nasci em Pindaré Mirim, num povoado chamado
Alto do Bode. E lá eu nasci nesse local. Aí não tinha escola quando a gente já atingiu Sim. aquela idade. Hoje o menino entra, a criança entra Sim. ali com 2, 3 anos. Nós não, nós já entrávamos já o trem andando, né? Então já com 6, 7 anos. E a necessidade nesse povoado lá de Pindaré-Mirim, Alto do Bode, não tinha escola. Então meu pai, trabalhador rural, minha mãe também, qual é o pai e a mãe que não quer o sonho, né, para os seus filhos? Então nos levou para Santa Inês. Então eu chego já entre 6 e 7 anos, e aí foi que nós tivemos, nós os irmãos, eu sou uma família de 8 irmãos, Sim. então 6 mulheres e 2 homens, então Todos formados? todos formados. Essas Foi aí que histórias são bonitas, nós né? tivemos a oportunidade de evoluir na vida através da educação. Por isso que eu digo que a educação é que transforma. E, de fato, você com a educação, você chega muito mais longe. E a visão de um pai e de uma mãe, trabalhadores rurais, como foi os nossos pais, ter essa visão para os filhos, foi o melhor investimento e que dinheiro nenhum paga. Porque aí os filhos foram encaminhados na vida. Não, antigamente os pais, muitos pais, né, trabalhadores rurais, eles tinham, né, uma percepção de que eles tinham 2 caminhos para os filhos. Ou utilizava a mão de obra ali e seria aquilo dos mesmo. Próprios filhos, a sentença de vida seria aquela mesma sem mudar. Ou você fazia um esforço, que era um investimento danado, levar os filhos para uma cidade maior para poder estudar. E graças a Deus foi isso. Seus pais ainda são vivos, Raimundo? Minha mãe já faleceu há 7 anos, meu pai ainda é vivo, já na casa dos 89 anos. Duro, firme, tá lá em Santa Inês, né? Cabeça dura, mas é a minha referência como filho, como filho que eu sou, mas como o meu principal professor, né, da vida. Nunca foi fácil, nunca foi moleza, mas assim, a dignidade que ele nos deu, o caráter, a seriedade, então isso não tem dinheiro que pague. Qual é o nome dele? Milton Oliveira. Olha aí, seu Milton. O homem é duro. É Raimundo Oliveira aí, pré-candidato, hein? Daqui a pouco, Brasília. Exatamente. E seu Milton aí realizando mais um sonho também. Exatamente. E tá lá em Santa Inês e Pindaré, pedindo votos, me ajudando lá nos conhecidos dele. Né, dizendo, olha, a campanha tá chegando. Os senhorizinhos lá da idade dele, que ainda são contemporâneos dele, então ele tá indo lá, tá me levando, tá dizendo, tá aqui meu filho. Ele tem orgulho de dizer que eu sou presidente do Ciproecema, né? Né? Formação. Faculdade, naquela época não tinha faculdade particular. UFMA. Né? Então, na minha adolescência, termino o estudo lá numa escola chamada Inês Galvão, lá em Santa Inês. Aí depois fiz até o 3º ano. Aí o 4º ano já foi na escola 7 de setembro, tudo em Santa Inês. Aí de lá fui para o SEMA, o antigo SEMA, que era aula televisionada, que tinha um professor lá no suporte. Então, termino minha 8ª série. Certo. Aí meu pai disse, agora tu vai para São Luís, que eu quero que tu dê continuidade, porque tu será o filho que vai puxar os outros irmãos. Tu é o mais velho? Não sou o mais velho, sou o 3º na escala. É o mais dedicado. Mas aí ele me mandou logo e depois as irmãs vieram. Eu acho que tinha mais preocupação com as filhas. Tem mais professor na família, né? Tem não, por incrível que pareça. Não, eu sou o único professor da família. Tem irmã... assistente social, enfermeiras, enfim, professor só eu mesmo. E como foi essa chegada em São Luís? Essa chegada aí venho morar na casa do Matia, lá no Conjunto Radional. A migração tradicional, né? Tradicional, do interior. Aqui... Nesse período da década de 80 era isso, era o êxodo rural, né? Então, onde eu fui oportunizado, fui estudar no colégio universitário. Fiz o 1º ano científico, 2º ano científico, isso na década de 80, lá 86, 87, 88. O colégio universitário ficava ali perto da Radional, na Vila Palmeira, na Vila Palmeira. Hoje tem uma das unidades, que eram 2. Uma das unidades é a escola agora Tiradentes, né? Sim. Escola Militarizou. Militar, Tiradentes. É uma das unidades que compunha ali o Colum. E a outra está sendo a Secretaria de
de justiça. Enfim, vou fazer, fiz o seletivo, entrei, fiz meu científico lá. Aí foi aí que eu comecei a militar, fui fazer parte do Grêmio Estudantil, em que eu tenho assim uma amizade, faço referência aqui a um grande amigo, que é o Augusto Lobato. Augusto Lobato era o presidente do Grêmio, então quando eu chego ali... Do Colum. E quando eu chego, o Lobato toma conhecimento que eu era de Santa Inês, né? Eu morei lá em Santa Inês também, e ele era de lá. Então, disse, conterrâneo, tu vai me ajudar aqui no Grêmio Estudantil. E nós fizemos histórias, né, nós fizemos uma greve histórica lá. Foi? Fala um pouquinho dessa parte aí, como foi essa greve? E, assim, nós tínhamos, o reitor queria mudar lá a escola, o colégio universitário, queria levar para a UFMA. Então, nós entendíamos que ali não dava para a gente mudar agora, era preciso uma transição à distância, favorecia muito aquelas comunidades ali adjacentes, Vila Palmeira, Semadetran, ali, Rio Anil, então, Santa Cruz. Então, nesse sentido, do próprio Radional, então tinha outros também, que era a questão da merenda escolar, a escassez, dificuldades, que era uma comunidade mesmo carente que estudava nessa escola. Então, nós puxamos lá primeiro essas reivindicações e culminou num ato mais intenso. Então, encabeçado lá pelo amigo Augusto Lobato, puxamos uma grande greve e, por incrível que pareça, quem era o presidente do DCE à época era o senhor Flávio Dino, hoje ministro. Flávio Dino. Da UFMA, que estava fazendo o curso de Direito e era presidente do DCE. Então fizemos uma greve histórica. Lobato quase ia sendo preso, deu Polícia Federal. Enfim, mas... Naquela época ele ainda era menor, né? Era de menor, mas no final das contas deu tudo certo. O reitor deu uma recuada e nós conseguimos lá ficar... Segurou muitos anos ainda. Segurou Eu muitos anos. Eu acho que agora foi pouco tempo que tem uns 15 anos aí, mais ou menos, que mudou lá para a UFMA mesmo. Finalmente conseguiram, né? Aí conseguimos, e aí... Mas aquilo foi uma escola para mim, entendeu, Tiago? Porque aí a gente começou a militar, começou a ver os movimentos sociais, vieram outras greves a nível nacional, e a gente sempre acompanhando, sempre simpatizante com esse meio de político, reivindicatório, de lutas sociais, e aí foi que me credenciou a chegar, né, lá no Ciproecema e já na categoria. Nesse ponto, eu queria saber, depois chega na faculdade, se forma, se torna professor da rede pública. E aí, como foi essa chegada no Ciproecema? Sempre participou? O que te levou até o caminho da presidência do sindicato aí dos professores? Eu chego à UFMA já no meado dos anos 90 para fazer o curso, iniciar o curso de matemática, licenciatura, já sabia que ia ser professor. Ao final, a licenciatura nos credencia para um concurso público, para a rede estadual, para as redes municipais, enfim. E então ali já no finalzinho dos anos 90 já começo a dar aula em escolas particulares. Aí tinha muito contrato no estado nessa época, 98, sim, 99. Ainda não tinha o concurso público, era uma coisa que o sindicato reivindicava muito. Então eu acompanhava essas movimentações, essas manifestações do sindicato e fui me envolvendo mais, fui participando mais do sindicato, mesmo sendo só contratado, não efetivo. Mas o Ciproecema, à época, levantava a bandeira de que tinha que ter concurso público, que essa era uma forma, né, do professor ser efetivado, ser valorizado por um plano de carreira, enquanto o contratado ganhava menos do que o efetivo. Então, era a precarização do trabalho. Então, o sindicato sempre teve essa responsabilidade, então eu comecei a me envolver, participar das reuniões, acompanhar a movimentação do sindicato e, evidentemente, quando você vai se colocando, vai participando, outros começam a te olhar como um potencial para ir e compor, no caso, a direção. Mas eu não fui direto para a diretoria. Sim. Primeiro eu fui para a suplência do Conselho Fiscal.
para depois ir... Isso é um vogal, né? Chama um vogal, né? Isso, depois para ir para o Conselho Fiscal, depois para uma secretaria já dentro da executiva, ocupei 2 secretarias dentro da executiva do sindicato e depois vim a presidência, que hoje eu ocupo já no meu 3º mandato. Então já é uma história aí com o Ciproessema em torno de 23, 24 anos já. Essa chegada do sindicato, Raimundo, eu que não sou do meio aí da educação, mas eu começo a ver, como toda a sociedade, um destaque do sindicato a partir da tua gestão. A gente começa a ver mais a divulgação do sindicato, a gente sabe que algumas pautas mais relevantes foram através da tua gestão também. Sinceramente, assim, eu como não sou professor e não sou do meio, eu não conheço de lembrança outros presidentes de sindicatos, né? Talvez aí quem é professor possa ter a sua lembrança mais fria. Mas foi contigo que o sindicato ele fez alguns movimentos importantes, de destaque, agora mesmo com relação ao Fundef, a verba, essa discussão toda. Há quanto tempo tu já está na presidência do sindicato? Tiago, você faz uma observação importante. Vou te responder, mas você faz uma observação importante. Talvez se eu chegasse para ser logo presidente do Ciproessema, talvez você não fizesse essa leitura do tanto que o Ciproessema tem esse destaque. Eu falei aqui o histórico, eu entrei como suplente do Conselho Fiscal. Então eu tive assim uma trajetória dentro do sindicato que me credenciou a fazer toda uma leitura antes, não que eu almejava ser o presidente, que conhecia todas as áreas, conhecia todas as áreas, a necessidade do nosso profundamente o sindicato, aonde nós deveríamos investir, o que é que faltava, e a gente via que a necessidade gritante era a comunicação. Pronto. Como a comunicação ela é importante. Então, era deficitária. Nós discutíamos isso, inclusive, nas reuniões da direção, mas não melhorava. Então, eu, como presidente, que eu já estou no meu 3º mandato, já estamos aí beirando 10 anos, porque é 4 anos cada mandato, então já tenho 2 completos, já estou no meu 2º ano. Pode ser mais um? Pode. O que o estatuto diz? Não tem limitação? O estatuto não tem vedação. Mas eu acredito que é preciso ter alternância, é importante, nós estamos cuidando de outros projetos também, no caso, o projeto político que nós vamos já tratar, mas assim, hoje eu concordo contigo plenamente porque eu tive esse cuidado, esse zelo de colocar o Ciproessema nessa vanguarda de divulgação dos seus feitos, da atividade que nós fazemos com muito zelo, com muito cuidado, com muita responsabilidade e transparência, porque nenhum momento assim nós pensamos, o sindicato vai ser conduzido dessa forma. Não, o sindicato foi conduzido democraticamente. Eu tinha uma necessidade que era expandir o sindicato, a diretoria, eu precisava ter o diretor lá do município, lá do nosso núcleo, que ele era coordenador do núcleo, mas ele não era da direção. Então, eu trouxe esse coordenador para a diretoria. Então, ele se sentiu corresponsável de fazer esse trabalho coletivo de divulgação do sindicato e da própria atuação. Então, essa minha visão fez com que a gente colocasse o Ciproessema neste patamar. Não é vaidade, mas hoje é um sindicato que congrega uma grande categoria, mas eu o coloco como um dos maiores do Maranhão. O que eu achei interessante com relação à comunicação é que o sindicato ele deixou de se comunicar internamente e começou a expandir a sua comunicação até externamente para a sociedade. Para a sociedade, para tomar conhecimento, não só a categoria, mas toda a sociedade maranhense. Porque, como você falou, você tem professor na sua família. Exatamente. Entendeu? Então, mas tem a sociedade que tem o filho, que tem um neto que está na escola, que quer saber como é que está a educação pública, que o filho e o neto dele está. Essa educação pública que vem o recurso, que vem a verba anteriormente do Fundef, que agora é Fundeb, para que, de fato,
seja o fiscal, a nossa população seja o fiscal da aplicação correta destes recursos. E para isso tem o instrumento de luta, não só para fazer esse papel, como principalmente é o papel do sindicato, que é a representatividade, que é o instrumento de luta do trabalhador. No caso aqui, os trabalhadores em educação do Estado do Maranhão, que o Ciproecema representa. Então, esse é um conjunto de luta que a gente coloca o sindicato não como um objeto ou uma instituição de se locupletar. Não, é um sindicato de lutar, de representar e de garantir, em primeiro lugar, a educação pública de qualidade, porque essa educação foi que me tirou lá do povoado, lá do interior, como é a história de muitos que vieram do interior, vieram para a capital, veio para uma cidade maior, que veio para a capital e hoje são formados. E nós não nascemos em berço de ouro, nós estudamos, foi em escola pública, porque minha vida sempre foi em escola pública, universidade federal, que é uma universidade pública. Então, eu sou grato à educação. Então, o Ciproecema representa essa grande bandeira, mas representa também os trabalhadores em educação do Estado do Maranhão. E com certeza, Raimundo, diversos professores com as suas estabilidades através do concurso foram a segurança de muitas famílias, né? Exatamente, porque é o meio de subsistência desse trabalhador. Então, nós temos o quê? Nós temos o recurso da educação pública, tem o posto de trabalho deste trabalhador, mas tem que ter a valorização. Nós temos que ter uma carreira. E essa carreira é o professor que entra aqui, nessa referência inicial, que vai percorrer todo um tempo e ele precisa se aposentar com um salário digno, com a condição melhor, né, de existência, de uma qualidade de vida para a sua família. Então, desses pressupostos é que o Ciproecema atua, né? Claro, com um diálogo, buscando o gestor, tratando das questões que estão nas legislações. Por exemplo, a lei do piso. O que é que diz a lei do piso? Que 70% daquele recurso é para pagamento da folha dos profissionais da educação e 30% é para o investimento na infraestrutura, na qualificação dos professores, ou seja, na melhoria da qualidade do ensino público no nosso estado. Então, nesse sentido, é que nós fazemos toda uma luta para garantir. Ah, mas só garante daqui para frente? Não, nós garantimos o para trás também, porque o exemplo do precatório do Fundef é o que tem para trás, que foi negado lá atrás e que nós lutamos para que esse professor hoje esteja recebendo. Então, é isso, o papel do sindicato é esse, é representar os seus representados em todas as frentes, seja o que tinha para trás e o que tem para frente. A gente sabe que quando você fortalece a comunicação, você acaba também ficando muito exposto, né? Exatamente. E aí você começa a ser anotado por aqueles de todas as formas. Aparece mais, né, aparece Thiago? mais, aí tem aqueles que admiram, tem aqueles que criticam. Isso. Como é que tu consegue lidar com as críticas? Porque, assim, existem correntes também, né? Isso, de políticas dentro dos sindicatos. Exatamente. Existem também correntes políticas fora do sindicato. Mas antes de tu me responder sobre as críticas, eu quero saber de ti qual foi o teu maior êxito. E, Thiago, isso aqui é algo que realmente eu me orgulho muito de, durante esse tempo, estar à frente do sindicato e ter participado dessa conquista. Pode dar um exemplo? Tiago, eu quero pegar um ponto aí da questão da comunicação e de fato. Assim, como eu percebia que tinha necessidade de nós falarmos para fora, então o correto era investir na comunicação, mesmo sob críticas. Porque, às vezes, tem muitas críticas que ela serve como uma escada para nós subirmos, para a gente fazer melhor. Claro que vai ter outras críticas de ataque. Tem que saber peneirar, né? Tem que saber peneirar e pegar aquela crítica que faz com que a gente mude.
que a gente melhore o nosso espaço para atender bem o sócio, como é a nossa sede social, como é a casa do educador, como são as nossas sedes nos núcleos, que são nos municípios, é investir na assessoria jurídica, é investir na capacitação dos nossos funcionários para atender bem, melhoria na nossa infraestrutura para ser um lugar agradável para receber bem o nosso sócio, porque é ele que está pagando. Sim. É ele que faz com que essas coisas aconteçam. Então, eu preciso falar isso para o sócio. Então, as críticas, pela crítica, eu não levo em conta, mas aquelas que diz assim, ó, professor Raimundo Oliveira, nós precisamos aqui de um espaço para que os professores que vêm do interior e não tem ninguém aqui em São Luís, possa ficar. Aí nós adquirimos a Casa do Educador, que é ali na Rua do Egito. Professor Raimundo Oliveira, o Ciproecema não tem uma sede social bacana, a gente vai lá, não tem um quiosque, nós fizemos os quiosques, o estruturado, para recreação, a piscina, o campo. Então, são críticas que a gente assimila, mas para fazer o melhor, para dar o retorno. Então, os grandes feitos entre esses que eu listei aqui, eu digo que uma recente, o precatório do Fundef. Por mais que tenham as críticas que nos imputam, né, assim, os ataques, mas foi o grande feito. Mas eu digo isso também, a infraestrutura, a unificação de matrícula, que era o professor, Tiago, porque a legislação, ela veda para o professor mais de 2 matrículas. Isso. Ele só pode ter 2 vínculos. E nós tínhamos até um pouco tempo atrás professores que tinham 3, 4, 5. Sim. Ah, mas porque o professor é ganancioso? Não é. Era necessidade mesmo. Sim. Salários baixos, prefeitos que não respeitavam o piso, o próprio Estado também, inúmeras situações nós fizemos greve aqui no Estado. Então, nós buscamos com que quando o Ministério Público apertou, porque aí não era o Ministério Público colocando uma regra, é o que está na Constituição. Sim. O professor só pode ter 2 matrículas. Ou seja, 2 vínculos, ou 2 de professor, ou 1 de professor e técnico. E muitos colegas tinham 3, 4. Que foi o que nós fizemos. Porque esse professor que tinha 2 de 20 no estado e 1 no município, ele unificava. Aquelas 2 de 20 se transformou em 1 de 40. E com a de 20 no município, ele fica com os 2 vínculos. Está resolvido. Sim. Não tem mais os 3 vínculos. E a outra foi a ampliação de matrícula. Professor que só tinha uma matrícula de 20, mas ele já tinha uma 7, que era uma condição especial de trabalho, que é a mesma coisa que dobra. Né? Que é a mesma coisa que dobra. Então, nós ampliamos. Nós fizemos uma luta, negociamos com o governo do estado e hoje o professor ele tem a condição de ter uma de 20 e transformar em uma de 40. A demanda, né? A demanda, há uma necessidade enorme. Nós já estamos entrando no 11º ano sem concurso público na rede estadual. Essa é uma pauta aí interessante. Isso traz uma carência enorme para a rede estadual. E como é que tem sido porque nós temos muitos contratos. E como é que tem sido o diálogo com a classe, com o poder público, sobre essa falta de concurso? Com a classe é uma das maiores reivindicações da classe, né, dos trabalhadores, principalmente aqueles que querem ser oportunizados através de um concurso público. Aquele professor que está saindo ali da universidade, que passou 4 anos, que fez uma monografia, que está, né, preparado para fazer um concurso, para ter a sua vida funcional, mas de forma segura, e não o contrato, porque o professor às vezes tem um contrato esse ano, mas não é garantia ele ter o ano que vem. Não tem a estabilidade. Ele não tem a estabilidade. Então, hoje é uma das bandeiras que nós cobramos. Nós temos insistido isso com o governo do estado, o governador Carlos Brandão, a secretária de Educação Jandira Dias, anunciaram lá o ano passado, não colocaram, né, em pauta este ano, mas o Ciproecema está lá, porque vai oportunizar muitos
que estão aí formados, estão na expectativa de ter uma matrícula no Estado, porque se formou para isso. Como é que você vê hoje essa questão da educação, ela ser tão politizada assim? A política, a gente vê as indicações, que é um dos que acontece muito, né? Principalmente no interior do estado. Essa questão, hoje está fulano, amanhã está cicrano, as júris, a direção e tudo. Assim, me parece que muitas das vezes o professor deixa de discutir e não basta ter um currículo, um estudo aprofundado de gestão em educação, que se o cara não tiver ali uma proximidade com aquele que indica, né? Como é que o sindicato tem combatido isso? Como é que o sindicato tem discutido isso com a classe política e com os professores ao mesmo tempo? Nós temos levado isso como pauta também. Nós temos dito aos gestores municipais, ao próprio governo do estado, que é uma necessidade de colocar um técnico, uma pessoa da área que conheça, que sabe quais são as necessidades lá na escola, o que o aluno precisa, o que o professor precisa para desempenhar bem a sua função. Então, nada mais do que colocar uma pessoa que é do meio, que entenda do assunto. E muitas vezes colocam políticos, porque é um cargo político, é um aliado do partido A, do partido B, e isso traz um problema enorme para a educação, porque aquele gestor pode ter até a competência de fazer tratativas políticas, mas a política educacional muitas vezes não conhece. Então nós temos combatido isso, nós temos cobrado dos gestores que escolham pessoas da classe, que conheçam, que possam, através do seu conhecimento e da sua prática diária, né, fazer com que aquele ensino-aprendizagem ele seja um ensino de qualidade, mas sem perder de vista a valorização também dos colegas. Sim. Né, o salário, a garantia do índice de reajuste anual, né, sem deixar, ou seja, não negando direitos, para que realmente a gente tenha o trabalhador em educação entusiasmado, ele valorizado, ele vai desempenhar um trabalho melhor, ele tendo as condições, ele vai fazer com que aquele aluno aprenda melhor. Nós citamos um exemplo aqui do professor de matemática. Sim. Não adianta ter só o pincel e a lousa lá para botar uma fórmula lá de função, ou então de calcular a área de um poliedro, se ele não tiver o utensílio na prática, para que o aluno tenha a visão do que é um poliedro, o que é um octógono, enfim. É isso então, mesmo. É o lúdico trabalhando com o teórico. Mas, para isso, tem que ter as condições. Muitas das vezes, envolvendo um pouco isso, Raimundo, nós temos os concursos como... Assim, eu acho que tudo dá para mesclar. Vou te dar um exemplo. A pessoa ela pode ser muito bem técnica, ter o conhecimento, ser professor de carreira, mas ter um conhecimento técnico como na Polícia Militar. Sim. Que tem diversos cursos ao longo da carreira que você vai se encaixando para poder, né, subir de patente ou assumir cargos mais altos dentro da corporação. No caso dos professores, também. Porque, assim, ninguém consegue ser uma indicação política dentro da carreira militar se não for militar. Se não for militar. Tem que ser militar. Então, assim, dá para você encontrar dentro do universo de professores pessoas que saibam dialogar politicamente, porque é necessário para isso fazer gestão, e que você tenha também o conhecimento técnico. E por isso, às vezes, o concurso ele é necessário, mas ele também não pode preencher todas as vagas existentes, porque o que eu vejo, muitos professores preparados no conhecimento, mas não são preparados para darem aula na prática, porque o concurso não passa por isso. Sim. O concurso não passa por isso. Então, assim, eu posso ter o conhecimento técnico top, eu posso conhecer tudo de matemática, mas lidar no dia a dia com o aluno, no ambiente da educação... Mas aí é que eu digo, Thiago, você está correto. Transferir o conhecimento... Por quê? Porque a gente, quando a gente faz o concurso, nós fazemos um concurso de prova e título. Beleza. Mas tem uma obrigação do ente federado, né, do governo, do município, que é a formação continuada.
Isso. E essa formação continuada, ela tem que se dar a cada começo de ano letivo. É a semana pedagógica. Ali é o espaço para desenvolver as práticas, de planejar, de saber como cada professor em cada disciplina vai desenvolver aquele conteúdo para que a gente possa, a cada ano, ir melhorando cada vez mais essa prática. Porque ninguém nasce pronto. É Ninguém exatamente nasce isso. pronto. É O cara sai da universidade, tem um conhecimento, ele estudou licenciatura, Sim. apresentou alguns trabalhos e tudo, mas não, ele tem dificuldade de falar em público, ainda mais Isso. na rede de ensino, que às vezes a gente tem a dificuldade desse trato, que muitas das vezes a questão além do ensino, de educar, fica com o professor também essa responsabilidade, porque o pai está super ocupado e assim por diante. Não é fácil. Eu digo, Tiago, que assim, que às vezes a pessoa vai mais pela necessidade do que pela desenvoltura. Claro que essa necessidade, ela também traz um ponto positivo, que é que para passo você também vai adquirindo essa capacidade de ter uma desenvoltura melhor. Agora, você precisa ter ali essa capacitação permanente, paralela, para que, de fato, você, com o tempo de atuação, você possa ter um desenvolvimento melhor nesta prática. Que aí coaduna a teoria e a prática. É isso que nós cobramos, porque não adianta o professor ser um expert lá na teoria e na prática ser um péssimo professor. É isso mesmo. E nós sabemos que hoje não se faz educação, só como dizia a velha frase, com cuspe e giz. Isso. Não, é na prática também. É como a gente vê aí o exemplo dos alunos agora, principalmente esses jovens, agora com a robótica, que participam de Olimpíadas. Essa é uma grande onda aí no momento. A tecnologia, é a tecnologia 4G, é a inteligência artificial. E cadê as condições? Aí precisa ter, porque uma coisa é lá no meu tempo do científico. Lá era o papel, era o lápis, mas hoje é a tecnologia. Agora, com base no que você está falando sobre o momento, como é que o sindicato vê a militarização das escolas? Isso assim, pelo menos a gente observa que a sociedade ela tem abraçado isso de uma forma positiva, porque parece que limita regras mais duras os alunos, mas, de certa forma, como a gente está aqui nesse bate-papo falando sobre a questão técnica, e aí eu trouxe o exemplo dos militares e tudo, essa coordenação. Outro dia eu encontrei um amigo meu, é coronel. Né? Rapaz, onde é que tu tá? Qual é o batalhão? Não, agora eu sou responsável pelo ensino da região dos Cocais. Eu digo, caramba! E como é que o sindicato encara isso? Vê de uma forma positiva ou acha que estão já entrando demais em uma área que, particularmente, é dos professores? Eu acho que o Estado e o município terceirizou a educação. A escola tem que ser um espaço democrático. Ela não pode ser um espaço, né, de um quartel. Claro que os pais acham interessante porque tem a questão da disciplina. Sim. E muitas vezes essa disciplina, da forma como ela é colocada, ela acaba tolhindo esse aluno. É diferente de uma escola não militarizada, mas claro, é como eu estou dizendo, tem que ter tem que ser preparada, tem que ter a capacitação não só desses alunos, para que eles se sintam à vontade. Sim. Porque essa história do espaço militarizado, ele remonta a um quartel, ao que o aluno tem que bater continência. Né? Nada contra o militar, não é isso. Mas o militar tem que cuidar da segurança. Né? A escola tem que ser gerida por aqueles que têm uma visão, né? Uma visão mais ampla de que a educação ela tem que ser livre, né? E não com essas amarras de comportamento da roupa bem engomadinha, da boina. Então, nós acompanhamos o que a nossa confederação ela defende, que é a escola não militarizada. Eu sei que é bom. Qual é o pai que não quer o filho, não quer receber nenhuma reclamação do filho? Né? Não. Um filho ali sendo
sendo mais rígido na Mas, educação, mas exatamente, porque o pai também acaba terceirizando. terceirizando O prefeito também a terceiriza, educação. o pai terceiriza, É né? porque a nossa sociedade, infelizmente, ela tem aquela ideia que a escola é que educa. É, Mas a primeira educação, ela é dentro de casa. Ela é isso. dentro da família. Entendeu? O aluno, quando ele sai daqui, lá na escola, o reflexo do comportamento dele é o reflexo do comportamento dele em casa, no seio da família. Essa tua visão é a mesma dos professores? Eu vou tirar um exemplo. A minha cidade, Passo do Lumiar, ela tinha uma escola Sim. militar. Hoje me parece que são aí mais de 10, né? Como é que os professores também, dentro dessas escolas, estão lidando com isso? Na maioria, assim, eles aceitam positivamente ou não? Da parte comportamental, eu até acredito que os professores gostam. Sim. Porque ninguém gosta de estar em sala de aula com um aluno perturbando. Mas, assim, muitos são contrários por conta dessa questão rígida de quartel. Mas será Que que é eu- porque o sindicato é mais de esquerda e esse negócio de colégio militar é Não, mais não de tem direita, não? não. Eu Hein? acho que Raimundo? não é isso Não é não. um sentimento político no meio disso, não? É mesmo do pensamento democrático do espaço, Sim. né, da escola, que o professor, numa escola militarizada, ele tem que cumprir uma regra que é mais militar do que assim, da escola propriamente dita. Agora que tu me Entendeu? puxou aqui, a gente está num amplo debate sobre essa questão trans, né? E, inclusive, o Tribunal de Justiça hoje derrubou uma lei que é do vereador Marquinho, proibindo Sim. mulheres trans de frequentar banheiros femininos. Como é que... Aí é a curiosidade do Tiago mesmo. Como é que na escola militar um adolescente trans, ele é aceito, não é aceito? Como é que a escola militar lida com isso? Eu acredito que a escola militar, pelos relatos que nós temos, eles seguem aquela arrisca de que o banheiro masculino é o banheiro masculino e o feminino é o feminino. Que aquele jovem que é trans Não não pratica vai. esporte que não seja Sim, que. menino, menino, menina, menina. Eu acho que nesse campo aí também é essa questão rigorosa da característica do próprio militarismo, né? Então, nós estamos numa sociedade ainda, cabeça ainda muito fechada, ainda tem um preconceito muito grande, mas o que falta também é a atuação do Estado, no Sim. sentido de buscar ali a solução. Qual é a solução? Se tem o banheiro masculino e o banheiro feminino, vamos fazer o banheiro para o trans, né? Sim. Para não causar constrangimento. Mas tem muitos que não querem, eles querem mesmo é o feminino. Pois Eles é, querem esse mas terceiro causa o banheiro. constrangimento, porque a jovem, sabendo ali que aquele colega ali é trans, não vai entrar no banheiro, não vai se sentir à vontade. Então, assim, é uma discussão, Tiago, que é preciso, assim, nós evoluirmos muito ainda para a gente amadurecer e mudar essa sociedade que ainda é muito machista. ainda é Nós muito, precisamos elevar bastante a nossa capacidade aí e olha que nós estamos falando de educação. de educação. Mas vai ter que ser através da educação. Me parece que essa luta, e aí, indiferente de posicionamento político, é uma luta atual, né? Sim. Das pessoas que carregam a bandeira, que é a mesma luta lá atrás que era do racismo, né? Exatamente. Parece tipo assim, não, eu sou contra a escravidão, mas ele andando na calçada dele, eu andando na minha calçada. Isso, Né? exatamente. Apartheid, aquela história toda. Não pode, um negro ali não pode estar de terno e gravata, que é isso, tal. Ainda tem muito isso, né? Ou que a empregada doméstica, ela só tem a empregada doméstica se for negra. Então ainda tem assim uma coisa que é lá do tempo de colônia, essa coisa enraizada e a questão assim da comunidade LGBTQI PN+, porque tem toda uma sigla, né, que envolve todos ali que compõem. Então todas essas pessoas ainda carecem de muitas políticas públicas no nosso país para que a gente possa evoluir para quebrar esse preconceito que ainda existe. Raimundo, agora vamos entrar numa parte aqui um pouco mais polêmica. Muitas pessoas que são críticas da atuação da sua gestão no sindicato
eles falam, às vezes, da falta de greve, da falta de movimento. Não, é porque é aliado do governo do estado e por isso não tem aquela luta mais rígida, não se faz mais greve. Quando é oposição, a greve é todo dia. Quando não é oposição, não se faz mais greve, não tem mais... Tem a cobrança, mas é aquela cobrança mais branda, não é aquela coisa mais rígida, não se vai aos extremos, porque a linha de diálogo ela é constante, mas não tem resultados. Sim. E outro ponto, aproveitando o gancho, é sobre os precatórios. A discussão toda, a oposição ao governo do estado jogou muita responsabilidade para cima do sindicato, principalmente para você, como aí o presidente, dizendo que era um aliado, que estava querendo aí em conluio com advogados, com o governo, com o governador, e que aí o governador está pegando o dinheiro que era dos professores para colocar na gestão. Dá uma explicação sobre tudo isso e principalmente sobre essa questão política de alianças dentro do sindicato, se existe, não existe. Tiago, tem alguma lógica nisso? Assim, a questão do fazer sindicalismo hoje é muito complicado. E isso independe se tem boa relação ou não com o governo, que não é o nosso caso. E nenhuma dessas acusações que fizeram outrora ou que fazem agora teve da parte do Ciproessema o alinhamento político assim, dizer nós estamos defendendo aqui o governo. Nós apoiamos governos, inclusive, que chegaram ao Palácio dos Leões, a exemplo do saudoso Jackson Lago. Em 2006, no período da campanha lá, era o candidato que o Ciproessema apoiava. Certo. Mas em 2007, que eu digo assim, um dos maiores erros... Mas houve uma ruptura lá danada, né? A lei do cão. Do governador Jackson Lago, já governador... Foi o primeiro sindicato que ele perdeu, né? Quis implementar a lei do cão. A famigerada lei do cão, que foi reeditada, porque a lei do cão, na verdade, ela é de 1985, no governo Luiz Rocha. Isso. Então, ela foi reeditada, ou seja, mudava a regra de pagamento, do nosso pagamento, que não seria mais vencimento e GAN, seria subsídio, e hoje nós estaríamos numa decadência financeira muito grande. Então, foi assim um ataque muito grande do governador, à época Jackson Lago, e nem por isso nós deixamos de fazer greve. Foi dali que começou a cair em desgraça. Foi 89 dias de greve, com acampamento, com movimento em frente ao Palácio Leões, enfrentamento da polícia. Depois chegaram os sindicatos dos policiais. Exatamente, civis, gás de pimenta, cacetete, a gente enfrentando lá, depois se juntaram o outro. Foi uma crise geral, com várias categorias que se juntaram a esse movimento, e isso fez com que ruísse mesmo esse mandato, infelizmente, do Jackson Lago. Em outros governos, nós fizemos uma movimentação, manifestação, mas no meio disso tudo, Tiago, tem o que a gente diz assim, os que disputam o sindicato. O Ciproessema não é um sindicato qualquer, é um dos maiores do Maranhão, representa uma categoria grandiosa no nosso estado. Então, é claro que é motivo de desejo, de disputa, e com isso cria-se uma oposição à direção. E nós tivemos isso muito, que começou lá no governo, ainda do tempo de Roseana, movimentos de oposição que se criaram, que veio para o período da greve lá no governo Zé Reinaldo, no período da greve aqui com Jackson Lago, contra o governo Roseana, contra o governo de Flávio Dino, contra o governo de Brandão, sempre essa oposição, nessa suposta insatisfação, criaram um movimento para dizer que o sindicato estava aliado, estava vendido, que não fazia nada pela categoria, mas por um simples motivo, porque disputam o sindicato. Não é à toa, na última reunião nós tivemos 4 chapas concorrentes para a eleição do Ciproessema, né? De dissidentes. Muita gente de olho, né? Dissidentes. Desse grupo teu. Deste grupo nosso e também de envolvimento de políticos também. Tem patrocínio político dentro do sindicato? Isso, chapas que foram de político, nessa briga política lá que nos envolvem, aí eles disputam o sindicato. Então teve
patrocínio de deputado, de vice-governador, enfim, e todos esses que se alinharam para tomar o sindicato, para o sindicato ser um instrumento de luta, um instrumento político deles. E como é que o sindicato encara hoje? Aí, ó, as imagens do sindicato aí nas suas lutas. Como é que o sindicato encara hoje? O Felipe Camarão, ele foi secretário de Educação. E quando Diz que é o mais longevo, né? Quando secretário de Educação, as pessoas diziam que ele tinha uma boa relação, inclusive com o sindicato, ouvia o sindicato. Eu não sei ao certo, eu estou perguntando aqui. Sim. E depois, agora na oposição, ele também critica o sindicato, né? Fala lá com a classe direta dos professores, tipo um porta-voz aí do que está acontecendo lá no STF. Ó, tá liberado, mas tem que abrir a conta. Não abriu a conta. O engraçado é que não fez nada, né? A culpa foi do sindicato que não avisou e o governo do estado que não tomou as providências. O que tu acha? Primeira coisa, Felipe Camarão foi um bom secretário de Educação? Eu acredito que o Felipe Camarão foi dos poucos secretários que teve, assim, o cuidado e a responsabilidade da transparência com a tratativa com o Ciprorecema. Nós não podemos negar isso aí. De fato, uma linha que sempre adotamos foi o diálogo, Thiago. Porque mediante ao movimento grevista da rua, que muitas vezes a gente sai sem nada, o melhor caminho é o diálogo. E nesse ponto, o Felipe Camarão sempre se colocou, até então como secretário, se colocou como esse porta-voz do governo para receber a representatividade da categoria que é o Ciprorecema. Então, em muitos dessas tratativas, nós avançamos em pautas importantes. Eu disse aqui a ampliação de matrícula, a unificação de matrículas, enfim, o início dessa história do precatório do Fundef. Nós encaminhamos, inclusive em caravanas nas regionais, para nós discutirmos esse precatório. Estava claro ali que o professor teria o seu percentual e o Estado o seu percentual, e o negócio desandou quando mudou o governo, quando não deu mais certo lá, entendeu? Então, precisava... Aí mudou a visão. A história, porque, imagina, você tá ali, todo mundo, quem foi que se elegeu em 2022? Não foram eles não estavam juntos? Não estavam juntos, não estava ali... Brandão, aí não existia crítica. Flávio Dino, Rodrigo Lago, olha aí, todo mundo junto. Aí... Flávio Dino lá atrás. Exatamente, então todo mundo junto. Aí agora se desentenderam. Aí coloca o Ciprorecema no meio dessa briga. E como é que tu encara isso assim? Porque assim, o Felipe Camarão, ele conhece o direito, procurador federal, e dizer que o sindicato, em vez de estar lutando com os professores, está lutando aí para que os advogados possam receber os seus valores milionários. Mas que é o de direito. Mas o engraçado é que não contam a verdade. Eles não dizem que em 2021, que era no governo passado, esse mesmo governo dizia que esse recurso tinha que ser só para a educação. Peticionou junto ao STF. Sim. Eles não dizem que em 2022 nós fomos admitidos como assistente dessa ação, assistente para acompanhar, para saber como era que esse recurso ele ia ser pago para os professores. Eles não dizem que em 2022 nós conseguimos aprovar lá no Congresso, nós, Frente Norte-Nordeste, Ciprorecema, aprovar lá no Congresso, claro, com a mobilização indo de gabinete em gabinete de deputados. E olha que o presidente da Câmara à época era o Arthur Lira. Isso. O Arthur Lira. E conseguimos aprovar a Lei 14.325. Uma luta política grandiosa para que fosse definido, Thiago, que 60% tinha que ser para o professor e 40% para o investimento na educação. Mas em 2021, o governo, que estava no Palácio Leões, tinha peticionado para dizer que o professor não tinha direito. Quem era o secretário? O senhor Felipe Costa Camarão. Chega em 2024, o dinheiro cai na conta. E aí? Governo do Estado, já o novo governo, peticiona no STF para dizer: ei, eu vou pagar, mas eu vou pagar em cima do valor principal.
Quem era o secretário de Educação no começo de 2024? Felipe Costa Camarão. Caladinho. Caladinho. Aí eu vou mais, porque aí nós fizemos a luta jurídica para dizer não. Nós não vamos receber em cima do valor principal. Porque o valor principal, pegue uma nota de R$100. O valor principal é R$40. Sim, Só de juros é 60. entendi. Então, se o governo consegue pagar se ele fosse pagar só em cima do valor principal, ele ia pagar só R$40. É porque se gerou juros, é porque era de dentro. O Ciproessema fez com que esse professor recebesse 100. Ah, mas foi da cabeça? Não. A diretoria reuniu, decidiu e levamos para a categoria. Fizemos, Tiago, 19 assembleias nas 19 regionais à época, porque agora são 20. 19 assembleias, e nessas 19 assembleias foi aprovada a contratação da banca de advogados. E nós falamos o seguinte, não é 30%, não é 25%, não é 20%, banca de advogados é 15%. Categoria, nós temos duas opções. Ou nós recebemos o valor principal ou recebemos todo. Vocês vão querer o quê? Nós queremos receber todo, claro, é a lógica. Olha, mas tem que pagar 15%. Precisamos. Eu sou advogado. Exatamente. Eu compreendi muito Pronto. bem. Então, quer dizer, ele ia receber 40, ele está recebendo 100. E desses 100, Tá pagando os ele honorários. está pagando o honorário de 15. Ele vai ficar com quanto? Com 85. Isso aqui eu estou dando só para simular Sim, a conta exata. E agora vêm esses aí nos atacar. O Rodrigo Lago encaminhou na Assembleia um projeto de lei para tirar os juros. Olha só. E agora se diz o maior defensor, né, do professor. Porta-voz. E o porta-voz. Felipe Camarão queria que, né, propondo que fosse rateado para todo mundo. Tanto os de fora do período, quanto os do período. Ou seja, o professor que hoje está recebendo uma cota de quase R$300 ia receber uma cota de R$104. Que aumentar, diminuir a fatia vai ser dividida. Aí apareceu um monte de pai da criança. Uns que nunca nem se envolveram. Tem advogado aí que está entrando agora, entendeu? Dizendo que está errado, o sindicato está errado. Tiago, eu digo para você e para a sociedade maranhense, para os trabalhadores da educação, eu te digo aqui, eu posso ter errado pelo zelo, pelo cuidado, mas eu não pago um centavo de alguém me dizer que eu fui omisso, porque eu não fui. E Raimundo Oliveira, você defende advogado. Eu não defendo o advogado porque tem a OAB para defender, mas eu defendo o trabalhador. O advogado não é trabalhador. Você, como advogado, você é um trabalhador. Você tem que receber pelo seu trabalho. Os advogados trabalharam? Trabalharam. Porque se nós não tivéssemos peticionado, ia ficar o que o governo queria pagar em cima do valor principal. Em vez do professor receber 100, ia receber 40. Então, Tiago, por isso que crítica pela crítica não me abala em nada. É preciso saber nos detalhes o que realmente está ocorrendo. Exatamente. E não ficar se pautando só o que está nos bastidores com interesses políticos. Por que o interesse agora do seu Rodrigo Lago? Porque não tem pauta, não tem trabalho para a sociedade maranhense, para o povo maranhense. Aí agora quer pegar essa pauta da educação, imaginando ele que terá os votos dos professores para se reeleger. E o outro projeto maior, né, do vice-governador que quer ser candidato a governador. Então, enfim, são esses que fizeram tudo isso e que agora são os grandes heróis, os grandes defensores. É preciso saber, né? E aquela coisa, o combinado não sai caro, né? Você me disse aqui que foi discutido isso em assembleia. Em assembleia, nós fizemos 19 assembleias, em todas as regionais, daqui de São Luís a São João dos Patos, de Timon a Azedoca. Então nós não fizemos nada escondido. Rapaz, Raimundo, você dorme? Eu durmo. Sabe por quê, Tiago? Porque eu sei do trabalho que nós fizemos. Nós não fizemos nada ilícito. Sim. A banca foi contratada, né? Trabalhou, atuou. Agora, o que é mais interessante e a categoria tem que saber é que a advogada ainda não recebeu ainda. O dinheiro não está no sindicato. E nem pode. Você, como advogado, Sim. sabe
que honorário sindicato nem diretor recebe. Sim. Entendeu? É do advogado. Sim. E outra coisa, e não está em conta de advogado. Esses 15%, eu digo que é uma poupança para o professor. Por quê? É uma poupança? Porque ele está retido. Ele está onde? Na SEDUC. E está faltando o quê? A decisão do STF. Pronto. Então, o professor não precisa se preocupar comigo, com o advogado, porque não tem dinheiro, nem vem para sindicato e nem está no bolso do advogado ainda. Isso depende de uma decisão, de um pleno, onde esse pleno tem 11 ministros, que é o STF. E não tem ninguém melhor para julgar isso. Exatamente. E vem esses agora querer incutir na cabeça da categoria de que é o sindicato que está tirando os 15%. Pelo amor de Deus. O professor recebeu 60% integral em 2024, 60% integral em 2025, uma cota que o senhor Felipe Camarão queria pagar R$ 104, ele está recebendo uma cota de quase R$ 300. Cota é meses. Professor com 11 meses, com 108 meses, 108 cotas, multiplica por 300. Então, que agora chegou em 2025, ele está recebendo a terceira parcela da parte maior, que é incontroversa, e a primeira da parte menor, que é a controvérsia. E vai receber em 2027 e vai receber em 2028. Pronto. Rapaz, entendeu? Mamãe, olha lá, hein? Entendeu? Aquele nosso acordo. E outra coisa, e eu vou dizer mais. Meu filho, quando eu recebi o meu precatório. Pronto. Mas esse precatório tem muita promessa. Ou já está chegando. Como é o nome dela? Dona Laide. Dona Laide está chegando. Ela recebeu 2024, 2025. Já te deu uma pontinha aí? Claro. Então, merece aquele grande abraço todos os dias. Viu, Dona Laide? E vem agora a terceira parcela e a primeira da parte controversa, que é a parte menor. Que o governo do estado, o governador Brandão, abriu mão, né? Porque fez um acordo com a União, teve um deságio de mais de 60%, e era para ser 1 bilhão, ficou em 475 milhões, que agora está em torno de 550 milhões. Mas é recurso, é dinheiro. Recurso. Ah, mas são 2 precatórios. Não são 2 precatórios. O precatório é o mesmo. Certo. A CO é a mesma. É a 661. Então, mas são 2. Não. Isso é coisa que ainda confunde muitos professores. É história aí desses cidadãos aí que estão pleiteando aí politicamente o voto do professor. A CO é a mesma, 661. Querendo criar teses, né? Ela só é em 2 partes. Certo. A incontroversa e a controvérsia. Mas o dinheiro é o mesmo, a CO é a mesma, então os 15% estão sendo retidos, não estão indo para a conta de advogado. Está ficando aqui na SEDUC. Está seguro. Está seguro. Tá seguro. Está seguro. Então eu quero tranquilizar a nossa categoria, ficar atento a essas falácias, a essas fake news, né, propagada por esses que não tiveram atuação nenhuma, a não ser uma atuação para tirar de vocês. Porque quem lutou, quem batalhou, chama-se Simproecema. E disso nós não abrimos mão, porque nós fazemos parte de uma confederação, que é a CNTE, fazemos parte da nossa Frente Norte-Nordeste, que lutamos sindicalmente, politicamente e juridicamente. Então nós não estamos aqui para dizer que nós somos aventureiros nessa pauta. Pelo contrário, nós somos protagonistas desta luta que está hoje colocando, com todo o direito que o professor tem, o recurso no bolso de cada colega e os 60% integral. Se vai sair 15% ou não, vamos deixar para o STF, porque lá é a Suprema Corte e lá eles vão decidir se esses advogados têm direito ou não. Eu quero assegurar aos colegas o seguinte: os advogados têm ciência que é no mérito. Certo. Se o STF decidir que eles não têm direito, dá-se por encerrado. Pronto. Tá certo? Então vamos deixar com o STF. Eu não tenho, como presidente do Simproecema, agora licenciado, eu não tenho o poder de modificar isso, nenhum deles aí, então vamos deixar para aqueles que têm a incumbência de decidir, que são os ministros do STF. É isso aí, Raimundo Oliveira indo pra cima. Raimundo, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, você é licenciado, quem é que vai assumir o Simproecema? É o meu primeiro vice-presidente, professor Fábio Orlando,
Fábio Orlan é Ele lá tem a de, mesma pegada de é lá de Raimundo, São né? José de Ribamar. Eu tô ensinando ele. É. Que o negócio tem que ser desse jeito. Não, É nessa pode, pegada, não né? pode baixar a cabeça É. pra esses cabras, não. Como é que o sindicato está lidando com esses prefeitos aí? Tem muito professor no município reclamando que não recebeu. Ó, você quer ver um exemplo claro? O que poderia acontecer no estado do Maranhão, e eles não dizem isso. Isso. Eles não dizem isso. Nem o deputado, nem o vice-governador não dizem Mas isso. Raimundo vai dizer agora. Vários Diz aí. municípios do estado do Maranhão que já receberam não estão pagando de forma correta. Isso. Por quê? Porque teve um movimento, inclusive do vice-governador, de levar prefeitos lá na AGU para fazer acordo com a União. Pô, Thiago, eu te devo 100. Eu te devo 100. Certo. Você vem até a mim e eu digo, Thiago, tu tá precisando. Então eu não vou te pagar 100, eu vou te pagar 60. Então teve um deságio aí de 40. É assim que está acontecendo. Então, Esses prefeitos que não estão os pagando prefeitos- porque assinaram um acordo. exatamente, com a União. Aí, só que tem a parte pior. Essa não é a parte Me pior. conta aí, rapaz. Faz o deságio, que varia de 20, 30 Aí já quebra. a 40%. Já quebra. O município tem 20 milhões a receber, leva logo um deságio de 40%. Só ficou quanto? 12. Mas qual é a vantagem? Por que é isso? Porque Porque- quer pegar logo no papel? Quer? É claro. A lógica é essa. É, né? Olha, eu só tenho 4 anos como prefeito. Daqui a pouco, se esse negócio vem em 3 parcelas, já passou um ano. Aí termina meu mandato e eu não Não no papel. peguei nada nesse O papel. papel do professor. Entendeu? Chiadeira E aí, grande, como né? é que fica? Aí reduz. Aí chega, tira Esses 60%. Aí, Esses prefeitos eram bons de pegar a cadeia, né? aí tira 60% disso. É. Aí já diminuiu. O professor ia receber em cima de 12 milhões, ele só vai receber agora em cima de 7 milhões. É. Então, prejuízo total. E tem a segunda maldade. O período é de 98 a 2006. Sim. Aí diminui o período. A União diminui. Epa, eu vou te pagar, além de ter o deságio, eu não vou te pagar o período todo. Eu vou tirar aí uns 4 anos. Aí Caramba. só fica... Aí já diminui. Aí, para piorar, que é a maldade principal, Ainda tem? tem. Aí o Ave prefeito... O camarão no meio. ele Ave. tá levando esses homens lá. Ele que tá levando. Né? Ele conhece, né? Ele é Ele procurador conhece federal. lá, tem uma relação muito boa lá com o advogado-geral da União, sempre fala aí dos precatórios dos municípios, ele está acompanhando. Aí vem a maldade maior. Aí Pai de cal. aí o prefeito disse, não, eu não vou pagar em cima do integral, eu vou tirar os juros, vou pagar só em cima do valor principal. Ave Maria. Então é maldade completa, A maldade luta que tripla. A luta que eles queriam, desse mesmo jeito, Exatamente. eles queriam mastigar no Estado. Exatamente, nós temos vários municípios aqui. Nós não representamos, por exemplo, Buriticupu, mas lá pagou errado. Temos lei bem aqui sendo encaminhada em São José de Ribamar, nesses moldes. Prefeito lá em Cândido Mendes está com as 3 parcelas. O Facinho? O dificinho que eu falo, é o Ave dificinho. Maria. Está o com as facinho. 3 parcelas lá e quer pagar em cima do valor principal. Qual é o pior prefeito aí pro professor hoje no Maranhão? Rapaz, Pelo olhar do sindicato. Eu quero saber qual o pior prefeito para professor também do tem o Maranhão. nosso companheiro lá, amigo, né? Quem é, mano? É o Rafael De Timon? de Timon. Ave Quer Maria. pagar também. Quer pagar também Mordeu só o dinheiro Rapaz, dos é desse professores. jeito. No começo vai pagar, mas na hora que o dinheiro, Thiago, chega na conta, os homens ficam doidos. Cresce o olho. Aí vão dizer que é o Raimundo Oliveira que tem o Não. dinheiro dos professores. Que é isso? Rapaz, eu não sou prefeito, não sou governador, não sou secretário. Verdade. Né? Então, a categoria tem que estar atenta a essas falácias, porque faz com que os caras sejam os heróis e nós somos os vilões. E nós foi que fizemos a luta para que eles estejam recebendo de forma correta. Mas é por isso que tu tá aqui no Mas nós Tribunal estamos 98. atuando, mas nós Pra estamos falar a atuando. verdade. Nós estamos atuando, nós estamos fazendo um movimento grande lá em São José de Ribamar, que nós não vamos deixar o prefeito de Tô indo Julinho. pra cima de Julinho, né? De Julinho. Ô, Julinho. Nós lá com o Facinho, lá em Cândido Mendes. Entendeu? Onde Rafael, em Timon. porque nós não temos a representatividade lá, mas nós temos um sindicato com a irmão lá e nós estamos do lado do sindicato. Pronto. Porque nós estamos do lado do trabalhador. E por isso, Raimundo, depois de
essa missão toda no sindicato, agora o Raimundo quer poder colaborar ainda mais, não só com os professores, mas com toda a sociedade. É pré-candidato a deputado federal pelo PDT, o Partido da Rosa. Primeira escolha partidária. Exatamente. Todo mundo, Raimundo, é curioso por essa chapa. Todo mundo quer saber qual é o segredo que o senador Everton, com o Erlânio, companhia lá, a galera, contigo, como é que vocês fizeram? Mas tá trancada essa chapa aí, né? Tá trancada. É que nem... Mas isso aí tá sob o comando do nosso presidente Erlânio. Ele fecha... Não dá pra soltar ninguém. Ele fecha até pra gente. Não, ele só diz assim, Raimundo... Eu só sei dois. Raimundo, tu é candidato aqui. Eu só sei dois, é tu e Erlânio. E ele. Eu também só o que eu sei também. É que é só eu e ele. E como é que tu escolheu esse partido? E por que escolher um partido que tu não conhece nem a chapa? Não, mas vai ter um momento. Mas vai ter um momento. A chapa é 50% Thiago, da eleição. Eu tenho que fazer o meu trabalho. Porque o nosso comandante, que é o senador Everton, mas também, assim... tudo junto lá com o Erlânio, que também é o cara ali de frente, que é o que vai lidar com cada um de nós, é um cara assim de uma tratativa excepcional. Um cara sério, transparente. Então, gostei muito. Tubarão de voto. Tubarão. E eu tô torcendo por ele. Tô torcendo, porque aí a gente vai junto. Entendeu? É isso. O cara se torna um ministro aí. Exatamente, porque eu não voltei aqui. De repente, uma primeira suplência é um bom negócio. Exatamente, eu quero voltar aqui, se não como deputado federal, como ministro. Tu acredita nessa possibilidade? Nós nos encontramos no lançamento da pré-candidatura à reeleição de Everton Rocha, né? O Everton Rocha confirmando. A gente sabe que o Everton... Ele vive um momento delicado, né, a pressão popular, porque o desgaste da política, né, acaba refletindo em muitos. O Everton também pegou aí um pouco desse desgaste, mas ele acredita muito na força do trabalho de 8 anos, principalmente com a classe política ali. Você viu vários prefeitos, vereadores, muitas lideranças ali declarando apoio para ele. Mostrou força, né? No momento que tinha uma polêmica danada, rapaz, o Everton vai descer, eu até brinco com ele, disse... Não abre, não desce, não perde, né? E ele afirmando ali, mais uma vez, que é pré-candidato, sim. Mas ainda existe... Eu acho que credencia o senador Everton é a prestação de conta dele. E ele fez isso muito bem. Eu acho que isso faz com que ele tenha esse despreendimento para encarar mais uma vez e ir para a reeleição ao Senado, mesmo diante de toda essa conjuntura. Tu acha que ele desce? Mas a política é circula aí a política é como uma nuvem, né? Ela tá de um jeito, depois ela tá de outro. Então vamos ver o que é que vai dar. Mas eu, pela coesão, pelas colocações, pela fala dele, eu acredito que ele vai firmar essa caminhada para a recondução dele ao Senado. Eu acredito nesse... Mas foi dessa relação com o Erlânio, com o Everton, ou tu já era do PDT? Eu já tinha sido convidado lá em 2022. Eu saio do PCdoB e vou para o PT, a convite do meu amigo Lobato, né? Augusto Lobato. Da esquerda mesmo, né, cara? É. PCdoB, PDT. E tal. E aí, eu lembro que nesse período, eu recebi um convite do Erlânio. Nos encontramos e ele disse, venha para o PDT. Eu disse, não, Erlânio, eu já tenho um compromisso aqui no PT, Augusto Lobato me levou aqui, então... O mesmo Augusto Lobato lá? O mesmo Augusto Lobato lá de 40 anos atrás. Meu conterrâneo, meu amigo, e assim, de uma capacidade enorme política que Lobato tem. Então, quando foi agora, o Erlânio disse, eu já tinha te convidado, então seja bem-vindo. Eu disse, Erlânio, eu estou trabalhando uma pré-candidatura a deputado federal. Ele disse, será bem recebido aqui. Nós vamos formar o nosso time. Eu também sou pré-candidato a deputado federal, mas a gente não se bate, a gente se ajuda, vamos construir, mas o homem está segurando aí a chapa. Bora ver que hora que ele vai divulgar essa chapa aí. Ele só disse assim, Raimundo, trabalha, faz tua parte aí, cai em campo, você está à frente de um grande sindicato, você tem uma referência que é a educação, que são os trabalhadores em educação, mas eu sou o para além da educação. É isso que é a pergunta. Tu tá furando fora também, Eu né? estou na educação, mas também estou fora da educação.
de forma que nesta luta, nesta caminhada, a gente possa agregar todos, em especial os trabalhadores, o pai, a mãe de família, o jovem, entendeu? Que está atrás do primeiro emprego, né? Daquele que quer ir para a educação, que precisa do concurso para ele fazer. Então, são essas pautas que eu vou defender. Então, para isso é fazer o trabalho, é como o Milton Nascimento diz, né? O artista tem que ir onde o povo está. Exatamente. Então, o Raimundo Oliveira tem que ir onde o eleitor está. Então, é agora nessa construção desta pré-candidatura, né, para que a gente construa no período permitido uma candidatura forte e que ela seja vitoriosa no nosso glorioso PDT, Partido da Rosa. Pronto. Essas são as expectativas de Raimundo Oliveira e as promessas. Quais são as propostas, principalmente aí para os trabalhadores da educação? Tem pauta chegando em Brasília lá? Tem pauta. Eu acho que assim, tem pautas aí inerentes. Nós temos agora uma batalha grande que é conseguir a aprovação do piso nacional salarial para os profissionais não docentes. Foi aprovado nas comissões da Câmara, subiu para o Senado, mas no Senado está lá seguro. Levamos o senador, pauta, né? levamos o senador, o Everton, lá no sindicato. Ele se comprometeu com esta pauta, está atuando, está trabalhando lá no Senado. É um parceiro, é um parceiro. É um parceirão. O Everton, senador Everton, é um parceiro dos professores. Parceiro da educação. Abraçou, diz que está junto, torce, né, por essa nossa vitória lá no PDT, para a gente ter uma bancada grande, não só do PDT, mas uma bancada lá, somar a bancada da educação, para nós defendermos pautas como essa. Porque sai do Senado, é provável que essa PL venha novamente para a Câmara. Mas não vem esse ano, que é um ano atípico, é um ano de eleição, e a gente precisa estar lá o ano que vem, para a gente acompanhar. Mas tem também essa questão da escala 6x1, fazer valer nesses ajustes que está lá no Senado, já querem mudar a proposta. Então, a gente precisa defender o trabalhador. Nós, como sindicalista, eu como sindicalista, a minha principal pauta é a pauta que são inerentes aos direitos do trabalhador. Mas sem perder de vista, também lutar por políticas públicas, uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade no nosso estado, no nosso município, uma saúde, né, para o nosso povo, o fortalecimento do SUS, enfim, essas pautas importantes que favorecem o nosso povo, principalmente, Tiago, aqueles mais necessitados. Nós conhecemos o nosso Maranhão. Eu sei que você viaja muito Maranhão afora e a gente sabe da grande carência e a gente vem com esse espírito. Primeiro porque eu sou dessa realidade. Eu sei de onde eu saí. Alto do Bode, Pindaré Mirim. Vim passando, menino que veio para Santa Inês para estudar, fazer o primeiro grau, que era a época, para vir para São Luís, para se formar, para se tornar sindicalista e hoje ser presidente de um dos maiores sindicatos e de uma das maiores categorias de trabalhadores no Brasil, que são os educadores, mas aqui no Maranhão, se não uma das maiores categorias. Então isso para mim é um orgulho, não é vaidade. Eu não estou saindo para ser, né, candidato a deputado por vaidade, não é isso. Eu faço isso por convicção, por experiência de vida, por história de vida e saber que a gente tem que oportunizar. Eu fui oportunizado através da educação. E quantos outros filhos de trabalhadores rurais, de pescadores, também não precisam ser oportunizados. Então, para isso, tem que ter um porta-voz. É como o nosso presidente Lula viveu nessa realidade e que hoje o que é que o Lula faz? Ele faz para aqueles que mais precisam. Porque conhece, né? Passou por isso. Né? Um retirante lá do sertão do Nordeste para se tornar um torneiro mecânico, um sindicalista e hoje presidente do nosso país. Então, as histórias estão aí. E só vai conseguir
olhar para aqueles realmente carentes, quem tem uma história semelhante, parecida. Qual é a diferença? É que nós saímos daquela realidade Sim. e fomos oportunizados através da educação. Então, esse é o meu maior orgulho, né, de ter sido oportunizado, claro, com a visão do meu pai, mesmo sendo um lavrador do meu pai e da minha mãe, trabalhadores rurais, e eu sei o que é trabalhar em roça, porque quando eu ia de férias, eu não ia curtir as férias, Era eu para ia pegar na a enxada. enxada. Mas meu pai dizia uma coisa: tu tá vendo essa enxada, essa roça? Estou, meu pai. Pois é, se tu não quiser estudar, essa enxada será tua caneta e essa roça será teu caderno. Tá aqui E eu esperando. disse: não, meu pai, eu quero uma caneta de verdade e um caderno de verdade. E Talentoso, né, Raimundo? estou aqui. Raimundo, eu sei que tu já tem um candidato a Senado, o Everton Rocha. Tem, meu Agora eu candidato quero é do meu perguntar, partido. quem é o teu pré-candidato ao governo e a segunda vaga? Já tem um nome também no Senado? Ainda não tenho definido, não tenho definido. Eu acho que isso aí é um pensamento que vai, e uma decisão que vai passar pelo nosso partido. Acredito que o senador o Everton, o próprio Erlânio Xavier, deverá reunir todos os pré-candidatos, seja a estadual e a federal, para definir. O partido vai unido, né? Vai unido, o partido vai unido. Mas então, o partido já tem a definição com relação ao pré-candidato ao governo, né? Não, já tem. É o Orleans Brandão. O partido tem essa definição. É. Então, isso É o segundo nome agora. É o segundo Deve nome ser o mesmo agora. nome que o governo abraçar também, né? Exatamente, com certeza. Colocando aí no tabuleiro isso. Pô, você que está por dentro aí deve saber quem é esse segundo nome aí. Rosiana Sarney é um bom nome? Eu acho que o povo aí tá para decidir, né? Não sei. Duarte Júnior é um bom nome? André Fufuca é um bom nome? Vamos aguardar aí. O governo... Tá no talento! Tá no talento. O governo dirá. E a decisão também passará pelo nosso PDT. Meu líder, quero agradecer a sua presença hoje aqui no Tribuna 98. Foi muito bom, muito esclarecedor. As dúvidas que a gente tinha aí com relação a alguns posicionamentos, como você mesmo disse, existem lados aí sempre trabalhando contra, né? E a gente precisa escutar sempre os Mas, dois Tiago, lados. eu digo que não tem... ninguém joga pedra em pé de espinho. Só joga pedra, você, não sei se tu é menino do interior, mas eu jogava muito pedra em pé de manga, rebolo. Rebolo. Vai pegar um pedaço de pau e... pé de ginipapo, entendeu? Então, é isso. A gente tá na chuva para se molhar. Eu sei da importância do sindicato, eu sei que nós dependemos de uma diretoria, essa diretoria é coesa, eu não comando o Ciproecema sozinho, nós somos 102 diretores espalhados no Maranhão, mais o Conselho Fiscal, então eu me sinto totalmente amparado e cercado por aqueles que têm responsabilidade, que têm o mesmo desejo meu, que é o desejo de transformar a nossa sociedade para melhor através da educação. Ninguém chega a lugar nenhum se não ser através da educação. Porque uma pessoa bem formada, uma pessoa qualificada, uma pessoa crítica, ela vai fomentar a economia, ela vai transformar o município, ela vai transformar o estado, ela vai transformar o país. Então, o grande exemplo está aí o Lula. Quantos IFMA ele não abriu? Quantas universidades ele não abriu? Para oportunizar quem? Ao filho do pobre. Então, nós temos que ir para a Câmara com esse espírito de fazer o melhor pelo nosso povo, em especial o povo do Maranhão. Isso aí. É meu entusiasmo. Raimundo Oliveira, pré-candidato a deputado federal, eleições de 2026. Raimundo, queria que você pudesse deixar suas considerações finais agora para o nosso público aqui no Tribuna Cast. Eu só quero parabenizar o programa Tribuna Cast, Tribuna 98, no talento, dizer da nossa satisfação de poder estar aqui, esclarecer aquilo, se ainda tiver alguma dúvida, acho que ficou claro aqui, e dizer a nossa categoria que é importante nós acompanharmos o nosso sindicato, saber verdadeiramente quem está falando a verdade, quem tem o despreendimento e a segurança para dizer o que está dizendo, e eu tenho essa segurança. E quero também, eu não peço, eu faço o convite para, não só para os trabalhadores em educação, mas também toda a sociedade maranhense, a construir esse projeto,
que não é um projeto Sim. sindical, é um projeto político, mas um projeto político que é do povo, que é para o povo, para a gente, de fato, ter essa experiência e fazer a diferença, como nós estamos fazendo no Ciproecema. Claro, na educação, mas agora é fazer a diferença para o Maranhão. É isso aí. Raimundo Oliveira, pré-candidato a deputado federal, PDT, eleições 2026. Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Thiago. Eu vou ficando por aqui. A minha gratidão. Tchau e obrigado. Valeu.